Atlético de Madrid pode contratar camisa 9 brasileiro que estava escondido lá no mundo árabe, embora esteja jogando bastante lá. Atlético de Madrid mapeou e está de olho. Vou te falar sobre isso, vou te falar sobre um jogador do Flamengo que está em vias de fazer o caminho oposto, né? E sair do Brasil e ir para a Arábia Saudita. E vou falar também, dar detalhes sobre a repercussão do gol do Vinícius Júnior, o gol da redenção dele, ele que estava sendo vaiado nos últimos jogos. Fez um golaço, diga-se de passagem, no jogo contra o Raio Vallecano. O Real Madrid ganhou por 2-1. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você assistiu 1-2 horas de programa para saber uma notícia pequena, outra notícia que você queria saber, aqui a gente vai direto ao ponto, beleza? Em menos de 5 minutos vou te atualizar sobre as principais notícias do dia de hoje e vou pedir para você se inscrever se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, beleza? Estou com a meta de chegar em 200 inscritos e também deixa o like, porque se você acredita nesse projeto, nesse tipo de conteúdo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like que ele vai entregar para mais pessoas. Isso vai me motivar a continuar com o projeto, beleza? Então, bora falar de Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tá de malas prontas pro Atlético de Madrid. Fabrício Romano postou hoje no seu Twitter falando que o Atlético de Madrid sinalizou com empréstimo, empréstimo com opção de compra. Eu não sei se os árabes vão liberar, mas lá na Arábia eles têm uma política de estrangeiros, um limite de estrangeiros. E aí isso pode acabar facilitando a ida do Marcos Leonardo para o Atlético de Madrid. E na minha opinião é extremamente interessante essa possibilidade dele ir para o Atlético de Madrid. Julián Álvares está sendo veiculado, ventilado no Barcelona, e abriria uma lacuna excelente ali. O Marcos Leonardo é jogador de muita força, ataca espaço, consegue jogar relativamente fora da área, tem algum faro de gol, então eu acho que ele super combinaria jogando no Atlético de Madrid. E seria também, fora que ele é novo, não tem nem 25, tem 25 anos se eu não me engano, fora que ele é novo, saiu do Santos, foi pro Benfica, fez uns golzinhos no Benfica, foi pro Al Hilal, então tá conseguindo trilhar sua jornada europeia aí, talvez volte pra jornada europeia indo pro Atlético de Madrid, e eu acho que é extremamente interessante essa transferência dele pro Atlético de Madrid, principalmente visando seleção brasileira, ele ainda é novo, ainda aguenta jogar. Eu não acredito que ele vá nessa Copa do Mundo, tem vários jogadores, uns 5, Gabriel Jesus, Igor Thiago, próprio Endrick, tem vários, Matheus Cunha, João Pedro, tem vários jogadores na frente dele, então eu acho bem provável ele ir já nessa Copa do Mundo. Mas se ele chega no Atlético de Madrid, resolve, começa a ser um homem gol, se destacar no time do tamanho do Atlético de Madrid, fatalmente ele vai ser ventilado já para a Copa de 2030, Lembrando que ele ainda é um jogador bem novo. O Flamengo estava de olho nele, mas as coisas não avançaram. Outra notícia que eu quero trazer é Michael, o brinquedo assassino, ele foi anunciado já no time da Arábia Saudita como brinquedo assassino, que foi isso que eles falaram na apresentação dele, fizeram lá um desenhozinho bonitinho. Enfim, Michael, que eu achava que ia pro Santos, achava que ele ia jogar no Santos, fazer ali um trio com o Rony, o Santos fechou com Rony, Gabigol e Michael. Pra mim ia ser bem preocupante, se eu fosse santista eu não iria querer, mas Michael resolveu seu retorno pra Arábia, vai ganhar um bom salário ali, muito provavelmente, e o Flamengo se livra de um jogador com salário gigante, com salário altíssimo, e que pouquíssimas vezes entrou em campo na temporada passada. Inclusive, estava falando que o Filipe Luís estava testando ele até como volante, então era inadmissível a continuidade dele, ainda mais com a vinda do Paquetá, que joga nos extremos também, então bem provável a continuidade dele. E a última notícia que eu quero falar é sobre Vinícius Júnior. Vinícius Júnior hoje conseguiu dar a volta por cima, depois de ser vaiado 10 jogos seguidos no Real Madrid. O Real Madrid jogou, na péssima fase que o Real Madrid se encontra, Real Madrid jogou contra o Raio Vallecano, ganhou por 2-1, mas não foi uma vitória tranquila, O Vini fez o primeiro gol, fez um golaço, estava lá na ponta, cortou, bateu. Os jornais já estão noticiando sobre essa volta por cima dele, como se fosse um pedido de desculpas dele para a torcida e também ele querendo um pedido de desculpas da torcida para ele, Mas a gente conhece a torcida do Real Madrid, que já vai o Cristiano Ronaldo, já vai o Casillas, já vai o Zidane, Então é uma torcida mais exigente, talvez a mais chata do mundo inteiro, Então Vinícius Júnior está sendo noticiado nas capas dos jornais, foi o melhor jogador da partida, jogou muito, fez o primeiro gol, o Real Madrid tomou empate e Mbappé no final. O Brahim Dias achou um pênalti ali, sem querer o jogador acertou ele, Mbappé cobrou e tirou o Real Madrid desse afundamento ainda maior de poço, desse aprofundamento de fundo de poço que o Real Madrid já se encontra, beleza? Se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, se inscreve e deixa o like, beleza? Dá essa moral pra gente, tamo junto!